Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando e espero que vocês não tenham se esquecido de mim, porque essa coisa de aula à distância, né? A gente vai ficando distante, né? Faz tempo que eu não vejo a carinha de vocês. Será que vocês vão lembrar de mim? Espero que sim. Espero que vocês estejam assistindo essa aula e de alguma forma a gente consiga ficar um pouquinho mais próximo, né? Toda essa melação é para falar que estou com saudades e eu espero que vocês estejam se cuidando e respeitando a quarentena, né? Porque às vezes eu olho aí na rua e eu tenho a impressão que só eu tô de quarentena, ninguém mais tá respeitando uma coisa nenhuma, mas não vamos falar com essas coisas que me deixam nervosa, vamos falar de geografia. Pessoal, a gente terminou então finalmente geomorfologia, né? Que é o estudo do relevo aí, que é a tensão, né, muitas vezes dentro da geografia, porque é um assunto um pouquinho mais complicado, né? A gente falou das agentes endógenos, né, eles que formam o nosso relevo, os agentes exógenos, aqueles que modelam, e os tipos de relevo. Então, para cada, né, aula ali que a gente falou, né, tanto de endógenos quanto exógenos, gera bastante informação. Depois, tipos de relevo também. Então, eu concordo com vocês que é uma aula mais densa, mas eu espero que tenha ficado claro, né? Eu propus um simulado, alguns já me entregaram, outros não, eu estou no aguardo. Tudo bem? Mas a ideia do simulado é para ver o quanto que vocês conseguiram captar, se vocês têm dificuldades ainda ou não, e destacar que eu sempre estou aqui à disposição, em qualquer horário, se vocês quiserem tirar dúvida, certo? Hoje a gente vai para uma área, né, que eu considero um pouco mais fácil, tá? Que a gente chama de biogeografia ou formações vegetais. Mais fácil por quê? Porque vocês também veem isso em geografia e vocês veem também um pouquinho em biologia. Mas eu acredito, né, que dentro da biologia vocês vão um pouquinho mais a fundo, né, na questão tanto da formação vegetal quanto também na questão animal, né? E na geografia a gente trabalha mais com os fatores abióticos, né? Ou seja, como que o meio, né, ele vai influenciar naquele tipo de vegetação. Já vai ficar um pouquinho mais claro, eu vou explicar para vocês, tá? Chuchus, sempre quando a gente fala formação vegetal, jogam esse mapa aqui, né? Esse mapa aqui de formações vegetais, e daí vocês verem um monte de classificação. Vocês que já estão no terceiro ano, já estão até um pouquinho mais cansados de ver esses tipos de mapas, mas quem vê à primeira vista fala assim, putz, mas como que eu vou decorar tudo isso? Né? Aonde fica cada tipo de vegetação? Complicado, né? Então eu vou tentar explicar de uma forma que talvez ajude um pouquinho vocês nessa questão de aonde está determinados tipos de formações vegetais, tá? Como que eu vou fazer isso? E eu espero que para vocês fiquem claro, assim como é claro para mim, né? O que tem a ver essa imagem, professora? Então, vocês veem aqui, eu coloquei o globo, né? E aqui o Sol, certo? Então, essa imagem aqui está explicando a questão da latitude, né? E a incidência, né? A insolação que chega aqui na Terra, tá? E o que a gente já falou diversas vezes, né? Que essa região aqui próxima à linha do Equador, os raios, eles chegam perpendicular. Então, aqui chega numa maior intensidade os raios solares, né? Enquanto que aqui, ó, diminui a temperatura, né, igual a gente tá vendo aqui, por conta dos raios incidirem de forma oblíqua, né, então faz com que tenha menor temperatura, tudo bem? E o que a gente discutiu também, né, quando a gente falou da aula de ventos alísios, né, aqui, além de ser uma área muito quente, é uma área também muito úmida, certo? Então, por conta de ter ali florestas, por conta de ter a atuação de massas de ar úmida, né, todas essas fatores abióticos, eles vão influenciar aqui nessa paisagem, tá? O que eu tô querendo dizer, então? Que quanto mais próximo aqui a linha do Equador, mais umidade e mais calor, tá? E até eu que sou bobona, eu sou péssima em biologia, eu já não sei se eu já falei isso para vocês ou não, mas de todas as matérias, né? Acredite, biologia era a que mais me deixava nervosa, porque para mim é um monte de nominho difícil, enfim, né? E como que eu tava querendo dizer? Que até eu que sou bobona em biologia, eu sei que o que é o suficiente para uma plantinha se desenvolver. Apesar das plantinhas da minha casa viverem morrendo. Não sei o que acontece comigo, eu tenho um problema em criar vidas. Isso diz muito sobre uma pessoa, né? Mas enfim, o que eu quis dizer, né? Qualquer planta, qualquer tipo de formação vegetal precisa do quê? A grande maioria, né?
vai precisar de energia solar e precisa de água, tá? E aonde eu tenho isso em maior quantidade? Próxima à linha do Equador. Tá, o que tem a ver com formação vegetal, professora? Vocês vão perceber, quando vocês fizerem a análise daquele mapa, que quanto mais próximo da linha do Equador, a gente tem mais biodiversidade. Ou seja, você tem ali fatores abióticos, que é a temperatura e a umidade, que favorece o desenvolvimento de tipos diferentes de vegetação, tá? Então, como que eu posso falar? Que o meio ali favorece o desenvolvimento de tipos diferentes de vegetação, tipos diferentes de biodiversidade, né? Vocês vão perceber que na questão animal também vai ser a mesma coisa. Quanto mais próximo dessas regiões, né, de calor e umidade, né, tem água e tem calor. Então, mais tipos de animais conseguem se desenvolver nessa região, tá? E o que é ao contrário, né? Quanto mais próxima dos polos, a gente vai tendo menos biodiversidade. Por quê? Diminui a insolação solar, a questão da umidade também vai ser menor, né? Ou seja, o meio, ele seleciona alguns tipos de espécies que vão conseguir se desenvolver. Então, para eu falar melhor, aqui próxima à linha do Equador, existe um meio que é mais fácil de desenvolver vegetação e animal. Então, você vai ter uma maior quantidade de variedade, certo? Em contrapartida, quanto mais próximo aqui dos polos, o meio seleciona a espécie. Não é qualquer tipo de animal que vai conseguir se desenvolver num lugar frio. Não é qualquer tipo de vegetação que consegue se desenvolver num lugar frio, tá? Então, a gente fala que próximo à linha do Equador são paisagens mais heterogêneas. Então, você vai ter uma vegetação mais exuberante, mais árvores mais altas, árvores baixas, árvores de tipos diferentes, né? Porque ali tem um meio que favorece isso, certo? Em contrapartida, quanto mais próximo dos polos, você vai ter uma vegetação mais homogênea, ou seja, o meio ele seleciona a espécie que consegue se desenvolver ali, tá? Um exemplo ótimo para a gente pensar é aqui na próxima linha do Equador, a floresta amazônica. Quando a gente olha aqui, pensa em floresta amazônica, que tipo de imagem que vem na nossa cabeça? Aquela floresta, né, de vegetação super alta e tipos diferentes de espécies, tipos diferentes de animais que tem nessa região, tá? E quando a gente pensa das florestas, por exemplo, no Polo Norte, são aquelas florestas que têm todas as árvores iguaizinhas, vocês já perceberam? Que é a floresta de coníferas, por exemplo, as taigas, né? Ou seja, é aquela vegetação homogênea, elas são todas iguais. Por que não tem espécies diferentes? Porque o meio seleciona, tá? Então, eu acredito, né, que quando a gente tem isso em mente, a gente consegue selecionar melhor na nossa cabeça. A gente não precisa ficar decorando, aqui tem esse tipo de floresta, aqui tem esse tipo. Não, se a gente olhar lá, é uma vegetação homogênea, todas as árvores iguais, vocês vão pensar, bom, essa floresta ela não pode ser próxima à linha do Equador, ou ela é no extremo norte, ou ela vai ser no extremo sul, certo? Daí você vê uma imagem lá de floresta super diversificada, com plantas, tipos diferentes, daí vocês vão pensar, bom, esse tipo de floresta é mais próxima à linha do Equador. Tudo bem? A mesma coisa a questão dos animais, né? Quanto mais próxima à linha do Equador, você vai tendo uma biodiversidade, uma fauna ali mais diversa, né? E quanto mais próximo do polo, seleciona-se as espécies que conseguem desenvolver aí no frio. Tudo bem? Eu não sei. Para mim faz mais sentido isso do que ficar decorando ali aonde tem floresta temperada, aonde tem floresta. A gente entender aí como funciona, né, o meio interferindo na vida, né, no desenvolvimento de tanto da vida animal quanto de vegetal, para mim fica muito mais fácil, fica muito mais simples, tá bom? Não sei se vocês entenderam ou não, certo? Mas para mim funciona melhor, tá? Para explicar as formações vegetais, vocês têm que ter em mente a diferença aí, né? O que é um bioma e o que é um ecossistema, tá? Bioma é um ecossistema terrestre caracterizado por comunidades de animais e vegetais com características semelhantes. Então entra muito aí a biologia, né, que vocês estudam aí, os tipos de biomas diferentes, né, e como que os vegetais e os animais têm características semelhantes, tá? Já no ecossistema é uma associação autossustentável de plantas e animais e seu fator abiótico. Um pouquinho mais difícil, né? Mas como que um meio, né, consegue se desenvolver
tanto os animais quanto as plantas, de acordo, né, com a relação aqui do fator abiótico. Então, para vocês entenderem melhor, e a gente vai discutir isso várias vezes durante a aula, né? Porque, por exemplo, na região Nordeste, né, que é do nosso país, é uma região extremamente seca, né? Então, o tipo de vegetação que vai estar ali vai ser de floresta úmida? Não, você vai ter ali uma vegetação extremamente rasteira, quando não é uma vegetação cactácea, né? Que é uma vegetação acostumada a climas secos, certo? Então, isso é o fator abiótico, né? Então, temperaturas elevadas, baixa umidade, isso vai fazer com que uma vegetação se adapte a isso, tudo bem? É o que a gente vai discutir no decorrer da aula, né? Por que é seco? A gente já discutiu isso em aulas, quando a gente falou de fatores do clima, né? A região do Nordeste, ela é seca porque ela tá numa área de depressão, né? Principalmente a Caatinga, né? Ela tá numa área de depressão entre dois planaltos. Isso dificulta a chegada de massa de ar úmida. Fator abiótico, né? O relevo aqui, fazendo com que a minha região tenha uma vegetação seca. Tudo bem? Vamos lá, então, ó, esse mapa que tem que colocar, né? São as principais formações vegetais do mundo, tudo bem? E daí a gente não vai falar só do Brasil, tá? A gente vai falar da vegetação do mundo, mesmo porque do Brasil, provavelmente o Hayashi já deve ter falado para vocês, certo? Então, ó, floresta equatorial tropical, então são as áreas em verdes, florestas temperadas, que é esse verdinho aqui mais claro, floresta boreal ou de taiga, então a gente vê aqui nessa região mais ao norte. As savanas, então a gente tem aqui uma savana no Brasil, que a gente vai falar sobre ela, né? Um tipo, né? Se assemelha muito a uma savana. Aqui também na região da África. Estepes e pradarias, tudo bem? Vegetação mediterrânea. Vegetações de altitude, então é onde vai ter as cordilheiras, né? Tundra e deserto, que pode ser tanto quente quanto frio, tudo bem? Vamos falar deles hoje. Então, a gente começa pela nossa, que é a mais fácil, né? Não quer dizer que tenha só no Brasil, mas a gente tem o nosso maior exemplo, então nem vou ficar também muito tempo me atendo, porque a gente já discutiu bastante, tá? Floresta equatorial é aquela floresta que ela é próxima à linha do Equador. Então, se vocês olharem aqui no mapa, é essa região onde a gente vai se concentrar florestas equatoriais. Então, a gente tem aqui na África também, aqui na região da Oceania, certo? Gente, informações vegetais, né, ou aulas de bioma, domínios morfoclimáticos, o que pega, né, não é um assunto difícil, mas o que pega são esses nomes aqui. Porque quando a gente fala que a floresta equatorial é uma floresta perene, eu tô querendo dizer que é uma floresta verde, certo? É uma floresta que ela é verde o ano inteiro, tá? Que não tem queda de folhas, né? Então, isso que pega, porque no vestibular, por exemplo, ou no exercício que vocês vão fazer aí, não vai aparecer que é uma floresta verde, e ela vai colocar o nome perene. Então, infelizmente, vocês vão ter que precisar anotar aí esses nominhos, porque são eles que aparecem, tá? Então, floresta perene é uma floresta que ela é verdinha aqui, ó, o ano inteiro, tá? E por ser uma região que recebe muita energia solar, ela não tem necessidade de ter queda das folhas dela, né? Porque uma vegetação, né, uma árvore, por exemplo, ela tem a queda de folhas exatamente por causa disso, porque às vezes são regiões, né, que tem algumas épocas do ano baixa insolação, que é mais frio, certo? E para poupar a energia dela, ela perde as folhas. Mas aqui, como a gente está na região equatorial, olha lá, o meio influenciando no tipo de vegetação. Tem irradiação solar o ano inteiro, né? Tanto que nessa região a gente mal tem outras estações do ano, porque é calor o ano inteiro, tá? Então é uma vegetação perene. Uma vegetação ombrófila, galera, é uma vegetação úmida, tá? Então tem vários fatores que fazem ela ser úmida aí, principalmente pela quantidade, né, de água. Lembrem-se que eu falei isso na aula de ventos alísios, né? É uma região que tem bastante quantidade de água, certo?
Então, ela vai ser úmida e também pela presença da vegetação, óbvio, né? Uma floresta aqui extremamente fechada e uma floresta grande tem bastante troca, né? Bastante evapotranspiração. Então, isso faz com que ela seja uma região úmida. Então, a ombrófila é isso, é uma vegetação verde, é uma vegetação úmida, densa, né? Então, quando a gente vê imagens, geralmente de cima, né, de fotografias, ou até mesmo de imagens de satélite, a gente vê que é uma floresta bem densa, né? É uma floresta fechada, as árvores elas são bem próximas uma das outras, tá? Floresta latifoliada quer dizer que são vegetação com folhas largas, tá? Isso acontece, gente, para favorecer a troca, né, a evapotranspiração. Porque é uma vegetação fechada, tá? Então, por conta dela ser fechada, isso dificulta aí também a troca, né, desculpa, por conta de ser uma vegetação fechada, é difícil também, às vezes, chegar a energia solar nas plantas que são menores, tá? Então, elas têm folhas um pouco mais largas para facilitar a chegada também de energia solar e facilitar a troca, a evapotranspiração, tá? Então, floresta latifoliada são de folhas largas. E esses dois nominhos que pegas, né? Higrófilas e hidrófilas, certo? Vegetação higrófila é vegetação acostumada com umidade, tá? É uma região extremamente úmida, então essa vegetação consegue se desenvolver aqui de forma fácil, tá? E hidrófilas são vegetações acostumadas com enchentes, né? A gente vai falar sobre isso, né? Que é uma região aqui da floresta amazônica, por exemplo, ela fica o ano todo cheia, né? A gente fala dentro da água, tá? Então, as hidrófilas é o tipo de vegetação que é acostumada de estar na água, certo? Então, higrófila, acostumada com umidade. Hidrófila, acostumada a estar dentro da água, né? Estar em áreas de enchentes, tudo bem? E aqui, como falei para vocês, né? É uma vegetação que a gente fala que é estratificada, certo? Então, aqui a gente tem a vegetação que a gente fala que é de igapó, que são as vegetações hidrófilas, tá? Então, elas conseguem ficar aqui dentro da água o ano inteiro, certo? Aqui, essa região em amarela é a mata de várzea, ou seja, em épocas de cheia, quando chove mais, essa região aqui, ela é inundada, tudo bem? Tanto que vocês estão vendo até aqui, né, o nível das águas em enchente, certo? E terra firme é onde não tem enchentes, é onde não tem inundação, tá? Mas esses três tipos de matas vocês têm que saber também, né? Que tá dentro da floresta equatorial, de terra firme, mata de várzea e mata de capó, tá certo? Então, isso é a floresta equatorial, certo? Floresta tropical, amores, a gente tem também, né? Elas são muito semelhantes às características floresta subtropical. Subtropical, nossa, tô ótimo hoje, em florestas equatoriais, tá? No caso do Brasil, aqui, o que a gente tem exemplo é a Mata Atlântica, certo? Só que o que acontece? Por ela estar, né, numa região, o que acontece? A floresta equatorial, ela tá próxima aqui da linha do Equador. Então, a temperatura e a umidade é muito maior. Já as florestas tropicais, elas ficam mais próximas aqui aos trópicos, certo? Então, elas vão ter também uma temperatura menor e a umidade menor. Ou seja, o tipo de vegetação lá também vai ter características de ser árvores um pouco menores, certo? Quanto maior a umidade e calor, maior é a minha floresta, maior é a minha vegetação, tá? E aí a gente tem o exemplo, então, da Mata Atlântica. Se algum dia alguém perguntar para vocês, né, qual que é a diferença, né, da floresta equatorial com a floresta tropical, ou a Mata Atlântica, no caso. No caso do Brasil, vocês vão falar que é a questão do relevo, né? Porque a floresta amazônica, ela está numa planície, certo? Tanto que quando a gente vê as imagens, a gente não vê aquele rio de meandro, né? É característica de rios de planície, tá? Já a Mata Atlântica, ela está numa região de planalto. Então, essa é a principal diferença, tá? E no caso aí, a floresta amazônica, ela tem uma biodiversidade muito maior que a Mata Atlântica. A gente não vai entrar muito em questão da Mata Atlântica, mas a gente sabe que ela é um dos biomas mais atacados aí por conta
do desenvolvimento, né, do Brasil. O Brasil se desenvolveu na região da Mata Atlântica, né? Então hoje a gente tem áreas muito pequenas da atual Mata Atlântica, né? A original, e hoje a gente tem umas áreas ali de conservação, mas a grande maioria delas foram destruídas por conta do desenvolvimento, tá? Então, florestas tropicais têm aí características mais semelhantes, né, à equatorial. A única questão é que ela é menos, né, tem menos biodiversidade, e as árvores delas, né, é um pouquinho menores, tem a temperatura menor, a umidade é menor, tá?